Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, o profeta Isaías, há mais de 2.600 anos atrás, no capítulo 5, versículo 20, escreveu, abre aspas, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai dos que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Ai dos que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Fecha aspas. Ai é uma interjeição de lamentação, dor, tristeza, angústia e a advertência muito usada na Bíblia. Ai dos que ao mal chamam bem e do bem chamam mal. Ai dos que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Ai dos que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Meus queridos irmãos e amigos, tudo o que vem acontecendo de anormal na Igreja de Deus, lamentavelmente é considerado atualmente por muitos cristãos e líderes evangélicos como normal e necessário para o conhecimento do Evangelho e para o crescimento da igreja. Parafraseando o que escreveu o profeta Isaías no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que o anormal chamam de normal e necessário para o conhecimento do Evangelho e para o crescimento da igreja. Ai daqueles que uma anomalia, uma aberração, uma coisa atípica na igreja, chamam de normal e necessário para o conhecimento do Evangelho e para o crescimento da igreja. Montar uma escola de samba evangélica e desfilar no carnaval é normal. É evangelismo e integração. E mostra que a igreja é descolada. É o que dizem os anormais que estão dentro da igreja. Pintar um templo de preto, montar um barzinho dentro desse templo e assistir às mensagens e ouvir os louvores tomando um cafezinho ou um guaraná, é normal. É normal. Substituir belos templos por tambores de óleo, pranchas de surf e skate, etc.,
normal. Atrai os jovens. Nós temos que nos preocupar com os jovens, dizem. Montar telões dentro dos templos para assistir jogos de futebol é normal. É integração e evangelismo. A geração dos anormais que estão dentro da igreja dizem que é normal. Transformar cultos em espetáculo com iluminação cênica, jogos de luzes, parecendo casas de shows e boates, e focando mais no entretenimento do que na adoração a Deus, é normal. Liberar o uso de tornozeleiras, braceletes, brincos, pulseiras, piercing, tatuagem, etc. é normal. Esses anormais que estão dentro da igreja e consideram tudo normal, dizem, hoje o jovem cristão é diferente. Nós temos que compreender isso. Embelezar, iluminar e colocar a cruz em lugar de destaque dentro dos templos, sendo que a cruz é um instrumento de morte e símbolo pagão que foi adotado pelos romanos e que tirou a vida de Jesus, o Cristo, de 5 dos seus apóstolos, Pedro, André, Filipe, Simão e Tiago Menor, e que também tirou a vida de milhares e milhares de cristãos e não cristãos, é normal. Normal. Resignificar um instrumento de morte como a cruz, mesmo não tendo nenhum respaldo bíblico, e que também nunca foi uma prática da igreja apostólica, é normal. Normal. A cruz é um ícone que atrai as pessoas e nós queremos ver o templo cheio, dizem. Cristãos que fazem parte e defendem partidos políticos que banalizam e ridicularizam os valores e princípios bíblicos, é normal. É normal. Pastores com comichões nos ouvidos, pastores palhaços, entretendo os bodes, como diz Charles Spurgeon, famoso pastor batista, chamado de o príncipe dos pregadores, é normal. Charles Spurgeon disse, abre aspas, chegará um dia em que nos lugares dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes, fecha aspas. Esse dia chegou. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta, no capítulo 25
do versículo 31 ao versículo 36, diz que na vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será separado as ovelhas dos bodes. As ovelhas ficarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. A geração dos anormais que estão dentro da igreja dizem que é normal. A igreja coach, com pregações centralizadas no sucesso, conquistas materiais e superação material, é normal. Igreja descolada é normal. Trazer as coisas do mundo para dentro da igreja é normal. Esses anormais que estão dentro da igreja e que acham tudo normal, dizem: vocês são velhos, vocês são ultrapassados. Tudo isso é preciso. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas para eles, tudo é normal. Meus queridos irmãos e amigos, se fôssemos relacionar tudo que é anormal dentro da igreja, e que muitos cristãos e líderes cristãos acham normal, ficaríamos aqui, sem dúvida nenhuma, horas e horas e horas. E mesmo assim, omitiríamos muita coisa. Muitas coisas. A relação das aberrações e das coisas atípicas que vem acontecendo na igreja e que a geração dos anormais consideram normal e necessário para o conhecimento do Evangelho e para o crescimento da igreja, é muito grande. Jesus o Cristo, em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, diz que a igreja dessa última fase chamada Laodiceia, nós estamos vivendo na última fase da igreja, chamada Laodiceia. E Jesus diz que a igreja dessa última fase chamada Laodiceia é morna. Não é fria e nem quente. E por não ser nem fria e nem quente, dá náuseas e vontade de vomitar. São palavras de Jesus o Cristo. Essas igrejas se dizem ricas, dizem que nada falta a elas, é miserável, pobre e cega. Miserável, pobre e cega. São palavras de Jesus o Cristo. Não são palavras do irmão Daniel ou do pastor Charles Spurgeon ou de outro pastor. São palavras de Jesus o Cristo. Elas se consideram ricas. Elas dizem que não falta nada, mas são miseráveis, pobres, cegas, dá vontade de vomitar. Dá para consertar. Dá para consertar. Jesus, aqui em Apocalipse 3, do versículo 14 e 22, dá a saída. Mostra a saída. Mostra o necessário
para corrigir tudo isso. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos que colocar a mão na pereba. Nós temos que colocar a mão na ferida, que está purulenta e exalando mau cheiro. Não é verdade? Nós temos que colocar a mão na pereba. Nós temos que colocar a mão na ferida, que está purulenta, que está cheia de pus e exalando mau cheiro. Não vamos nos omitir. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Mas não se assustem, meus queridos irmãos e amigos. Não se assustem com tudo isso que está acontecendo. Porque tudo está sob o controle de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, conhece aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus, o Todo-Poderoso, conhece aqueles cristãos que são fiéis aos seus mandamentos, preceitos, determinações e arbitramentos. Esses cristãos sinceros e comprometidos com Deus e a sua palavra é a igreja invisível de Deus. Um recado para a geração anormal que está dentro da igreja e que considera tudo normal. Será que vocês vão considerar também normal quando Jesus ou Cristo vier buscar o seu povo, a sua igreja, e vocês ficarem no lado esquerdo junto com os bodes? Vocês vão considerar normal? Pensem nisso. Um grande e carinhoso abraço.